Olha, foi um desespero na escada rolante. No sábado, um menino prendeu o pé no equipamento de um shopping em Vila Velha. E vários casos são registrados, a maior parte por descuido mesmo. Para fazer esse alerta, a repórter Tainá Lopes conversa com o Corpo de Bombeiros. Bom dia para você, voltamos com você, Tainá. Bom dia, Ingrid. A gente fala aqui do Batalhão do Corpo de Bombeiros e essa foi uma história, mais uma história, acontecer em um shopping em Vila Velha. Uma criança que prendeu o pé na escada rolante, estava ali passeando com a família que, segundo a assessoria do shopping, é de Rondônia. Durante esse passeio, essa situação aconteceu, deixou todo mundo desesperado. Precisou de cerca de 12 minutos lá para que os seguranças pudessem prestar o socorro. Essa criança foi encaminhada ao hospital. Um susto muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes o pai, a mãe, o responsável piscou e aquilo ali já aconteceu. Principalmente criança que faz da escada rolante um brinquedo, né? A gente está acostumado a ver as crianças segurando ali no corrimão da escada rolante, se pendurando, às vezes senta na escada rolante. Tudo isso é perigoso. Vamos entender melhor essa história vendo a reportagem. O que era para ser um final de semana de diversão se transformou em desespero para quem passava neste shopping em Vila Velha. Um menino prendeu o pé em uma escada rolante. Este homem, que não quis se identificar, estava passando no local e relatou à nossa equipe o que viu. O que eu consegui ver foi um homem com a mão na cabeça, desesperado, me informaram que era o pai, e algumas informações ali que não batiam. Primeiro diziam que ele tinha prendido o sapatinho, conversei com a caixa, aí ela me informou que chegou a ela que o pé dele tinha sido esmagado. Toda a situação levou cerca de 20 minutos. Os seguranças do shopping usaram até um pé de cabra para resgatar a criança. A assessoria de imprensa aqui do shopping confirmou que o acidente aconteceu neste sábado e que foi adotado o protocolo de segurança. A operação de resgate da criança durou cerca de 12 minutos. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vila Velha através de uma ambulância própria aqui do shopping. O menino passou por uma cirurgia e no mesmo dia teve alta. Segundo informações dos funcionários do hospital que não quiseram gravar entrevista, não houve amputação. Em 2014, no mesmo shopping, uma criança prendeu a mão numa escada rolante. Em 2017, mostramos o susto que uma psicóloga passou quando o tênis do filho de 4 anos ficou preso no equipamento. No ano seguinte, o TN acompanhou uma ação de vistoria de escadas rolantes. Na ocasião, o gestor de serviços deu valiosas dicas de segurança. Elas entendem a escada como um brinquedo, é algo lúdico para elas. E a gente sabe que não é. A escada rolante é uma máquina que transporta pessoas. Então é fundamental e importante demais nós passarmos essa orientação para que a gente não tenha esse tipo de acidente. Sempre respeitar os limites de segurança, que são as faixas amarelas, porque a criança ela pode prender o pé entre o degrau e o rodapé, é um risco e acabar machucando o pé e danificando o calçado. Não se debruçar sobre o corrimão, isso é muito importante. Se levar animais sempre no colo, animais de estimação, e principalmente sempre acompanhado dos pais. Todas as crianças, principalmente abaixo de 10 anos, o pai sempre tem que estar do lado. Depois de testemunhar o desespero do pai e de outras pessoas que passavam no shopping, o acidente serviu para que o nosso entrevistado redobre a atenção com o filho. A gente tem muito medo que isso ocorra, porque um acidente numa escada rolante pode ser fatal, né? A criança cega a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente escada rolante, qualquer deslize é 1 minuto, pode acontecer uma tragédia. A gente fala ao vivo agora com o Tenente Coronel Wagner Borges, aqui do Corpo de Bombeiros, para continuar dando essas dicas de grande importância. A gente está falando nesse caso, Tenente Coronel, de uma criança, mas não é só isso. São muitas outras cenas de risco que a gente visualiza quando a pessoa está subindo a escada rolante, que vai para gestante, que vai para mulheres com vestido longo, animais ali também no uso desse equipamento. Desde já te agradeço pela sua participação. E o que a gente pode orientar nossos telespectadores? A escada rolante ela é um excelente meio de transporte, mas é necessário alguns cuidados básicos importantes. Por exemplo, subir a escada com a criança no colo é desaconselhável. Subir a escada com a criança pequena, dada simplesmente as mãos, é desaconselhável. É desaconselhável subir a escada rolante com um carrinho de bebê. É desaconselhável subir a escada rolante se você é idoso. É desaconselhável se você tem sobrepeso. Nessas condições, é importante que se utilize o elevador.
somente a escada rolante, na total impossibilidade da utilização do elevador. Mulheres com vestidos longos, muitas vezes têm os vestidos presos na engrenagem da escada e acaba tendo muitas vezes uma situação de ser despida na escada rolante. Quando isso não acontece, às vezes no ato de se abaixar, acaba se machucando. Criança sentada na escada rolante, também acidentes nessas condições. Crianças colocando o pezinho na lateral da escada rolante. Crianças segurando a barra lateral da escada rolante. E aí um risco muito grande. Lembro que no ano de 2013, na cidade de Canoas, em Rio Grande do Sul, uma criança de 3 anos morreu em virtude de uma situação dessa. Ela se pendurou na parte lateral da escada rolante, na parte superior, e a escada, durante o processo de rolagem, acabou essa criança caindo e se fatalizando naquela situação. É muito sério, é muito preocupante, e a dica de prevenção que nós damos é a constante supervisão dos pais ou responsáveis, porque a escada rolante, ela atrai as crianças, porque as crianças no seu imaginário entendem que aquilo ali é como se fosse um brinquedo em um parque de diversão. A gente está num período de grande movimentação nos shoppings agora, né, por conta das férias, e tem muitos que aceitam a presença de animais, né? E aí a gente vê muitos flagrantes de pessoas que vão subindo as escadas com os animais ali soltos também na escada rolante. É a mesma coisa que você está lidando com uma criança ali, né? Você não tem muito controle do que ela vai, o que o animalzinho vai fazer, assim como a gente às vezes perde o controle da criança. Sim, o ideal é que os animais sejam transportados no elevador junto com os seus proprietários, porque isso leva segurança tanto para o proprietário do animal quanto para o animal. Porque se você está com o animal no colo, por exemplo, e alguma situação de anormalidade ocorra com você na escada, você perde o apoio. Então a sua queda pode bater a cabeça numa quina daquela do degrau e, consequentemente, ter um traumatismo craniano, algo mais grave, causando um prejuízo à sua integridade física. Só para finalizar, caso isso aconteça, o que fazer? Puxo, desligo, tem um botão de emergência no elevador, peço ajuda para alguém apertar aquele botão, o que fazer de imediato? As pessoas que estão escutando a gente nessa entrevista agora, na entrada de subida da escada rolante tem um botão na cor vermelha. Qualquer situação de anormalidade, você pode chegar ali, apertar aquele botão e a escada para instantaneamente. Após parar, pede o socorro, ajuda, não fazer nada de desespero. Muito obrigada pela sua entrevista, Tenente Coronel Wagner Borges. Essas são as orientações, Ingrid e Jorge, para que as pessoas possam curtir os passeios aí nos shoppings da nossa grande Vitória, mas com segurança.